Bom, agora vamos para o segundo passo, para ter um posicionamento milionário. Comunicação. A comunicação é muito importante. E como vocês sabem, existem vários tipos de comunicação. Existe a comunicação verbal, não verbal, a comunicação escrita, tá? Entre outras. Mas vamos falar hoje sobre a comunicação verbal e não verbal. O que é comunicação verbal? É isso aqui, ó. Eu estou verbalizando, eu estou falando, eu estou me comunicando com vocês, tá? Já a comunicação não verbal é a minha postura, tá? Ó, eu vou ficar calado por 5 segundos. Tá vendo? A minha comunicação falou com vocês sem eu nem abrir a boca. Eu me expressei de uma forma positiva e de uma forma negativa, entende? Então, esses dois tipos de comunicação são muito importantes para vocês trabalharem com o público milionário. Por quê? Vamos supor que eu vou atender um cliente lá no condomínio no Tamboré 2. Eu chego lá na casa de um milionário, o cara tem Ferrari, tem Maserati, tem uma Porsche, como que é o nome da Porsche? Esqueci. Uma Porsche Panamera, por exemplo. Então, um cara já tem outra visão, tem outro posicionamento, entende? Então, vamos supor que eu vou atender um cliente na casa dele, um magnata. O cara é multimilionário. Só que eu me comporto assim, ó, todo largado, fica assim na casa do cliente, tal, de todo jeito. Como que eu vou transmitir, de fato, seriedade para esse cliente? Postura. Sendo que eu chego, fico todo à vontade, como se eu estivesse na minha casa. Não tem como, entende? Não tem como. Porque quando você vai atender esse público, você tem que ter uma boa comunicação, não verbal e verbal, tá? Principalmente a verbal, que é quando você está falando com o cliente. O que que você está falando? Como você está se expressando? Você está falando alto? Está falando baixo? Você está sendo coerente? Você está falando coisa boa? Você está falando coisa sobre negócios, sobre dinheiro? Ou você só vai falar de desgraça, problema pessoal? Entende? Então, o tipo de comunicação que você fala com o cliente conta muito, muito. E o cliente vai ver, vai pensar assim, ó, caramba, eu gostei desse barbeiro. Ele é um cara inteligente, mente aberta, conversa super bem, compreensível, entende o que eu estou falando. Então, isso é muito importante, tá? Você tem uma boa comunicação, porque quando você tem uma boa comunicação, cara, diversas portas se abrem para você, tá? Isso eu te garanto, beleza? Então, esse é o segundo passo para você ter uma boa. Então, esse é o segundo passo, tá bom? Para você. Então, tá? Então, esse é o segundo passo para você ter uma boa comunicação. Então, esse é o segundo passo, tá bom? Deixa eu ver, network, mindset, né? Então, esse é o segundo passo, tá? Para você ter um posicionamento milionário.